Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um vídeo aqui do canal do Intox Anime, falando sobre os novos animes de abril de 2025, né? O guia de temporada. O vídeo é longo, o vídeo tá com quase 30 minutos, então eu vou comentar um pouco por cima de cada anime, que eu acho interessante e que eu não acho, só pra não ficar muito longo, né? Porque eu, às vezes, falo demais. Só pedindo no início do vídeo pra deixar o like e se inscrever pra dar aquela fortalecida. E simbora, então, sem muita enrolação. 3, 2, 1, play! Fala, gente, voltamos aí com o guia da temporada de abril de 2025. Eu já fiz a parte 1 aí com as continuações, e essa aqui é a parte 2 com os novos animes. E por sinal das continuações, eu assisti, provavelmente tá no card aí, fica ligado aí. Simbora! E bom, começando aí com Sword of the Demon Slayer, esse aqui acompanha a história de um garoto Demon que vira um Slayer? caçador de demônios pra proteger a amiga de infância dele, por quem ele é apaixonado, e virou sacerdotisa de uma cidade. E ele vai vivendo uma vida tranquila ao lado da irmã dele, que tem uma anomalia, ela não envelhece. Tá há mais de 15 anos aí sem envelhecer. E ela tem um olho de demônio que ela esconde, mas vai seguindo tudo tranquilo, até que aparecem esses dois demônios muito fortes. E aí a vida do protagonista muda completamente. Tem uma enorme revelação sobre a irmã dele, ao mesmo tempo que tem um evento bem chocante na história. Eu fui ler o material original pra conseguir elaborar uma sinopse um pouco melhor e menos confusa. A sinopse original fica citando que o protagonista vive aí numa jornada por mais de 170 anos. Pô, mas como ele vive esse tempo inteiro? Ele é humano ou não é? Então, acontece um negócio lá na história que explica melhor isso, mas se você só solta isso na sinopse, só tem essa informação na sinopse, só fica confuso pra caramba. E tem um bando de informação confusa pra caramba na sinopse. Então, Em resumo, a história tenta ser complicada demais. É basicamente isso. pra tentar melhorar, eu fui dar uma olhada no material original e, inclusive, descobri porque eles vão fazer uma estreia de episódio duplo. Eles querem chegar até um ponto aí que é uma reviravolta da história, basicamente, e tem uma cena muito marcante. O trailer tá bonitinho, a produção parece estar ok. Infelizmente, não tem um staff de peso, mas eles tiveram muito tempo de produção. Esse anime aí era pra sair no ano passado, mas deu muito problema aí com o estúdio devido a uma outra obra que ele tava produzindo, e aí resolveram adiar a estreia desse anime em um ano. Caramba, nossa. Olha, eu achei interessante olhando aqui pelo trailer. Logicamente que vendo os problemas de produção que tem, eu acho que provavelmente uma hora ou outra em algum episódio vai dar uma cambaleada. Alguma coisa vai estar mais ou menos, mas é aquele negócio, né? Anime não precisa estar 100% o tempo inteiro, só precisa estar consistente e no momento que precisa ter uma boa produção, uma boa animação, né? Pra lutinha, né? Porque esse anime precisa de lutinha, aí já tá dinheiro. De resto, né? É só tentar manter o mais consistente possível. Praticamente. Alguns devem estar lembrando de Demon Slayer, porque tem aí o protagonista com o caçador de demônios, a irmã dele com o olho de demônio, então sim, tem similaridades, mas não é igual à história, já vale avisar. Ainda assim, pelo que eu vi aí do começo do mangá, eu acho que muita gente pode se surpreender com os eventos aí que vai ter no primeiro episódio, no final dele principalmente. Lazarus deve chamar a atenção essa temporada também, é um Lazarus? anime original, e a história se passa em 2052, uma era onde a humanidade atingiu o ápice da prosperidade, muito graças a um remédio milagroso que um cara criou, que consegue curar todas as doenças e dores. Caramba! Entretanto, após liberar esse remédio, o doutor desaparece, o médico que criou ele, e ele reaparece anos depois com uma mensagem apocalíptica, que todo mundo que tomou esse remédio vai morrer em 3 anos. E Cara, o cara larga a bomba, ele fala assim, ó, aqui ó, esse remédio salva geral. Aí depois ele aparece de mó cota, demora mó tempão, fala, então família, esse remédio tinha uma validade, ele tinha efeito colateral. a partir daí, libera uma equipe atrás dele pra tentar encontrar onde ele tá e que ele faça uma cura ou uma vacina pra impedir que as pessoas morram. E a gente vai seguindo aí a trajetória desses agentes, principalmente esse que é o protagonista, tentando encontrar esse doutor. O que mais chama atenção aqui é o diretor de Cowboy Bebop, que é bem conhecido até. Caraca, eu ia comentar disso, né? A estética me lembra muito Cowboy Bebop, né? No caso do banner ali. Pô, legal, legal. Muito legal saber que é o mesmo diretor de Cowboy Bebop. Eu já tava interessado pela sinopse. Agora, sabendo que é o mesmo diretor, Estúdio Mapa, ainda por cima, olhando aqui, esse aqui parece interessante, né? É original, espero que o roteiro não quebre no meio, mas é o diretor de Cowboy Bebop, né? Mas é tipo assim, é diretor e ter o roteiro já prontinho ali são duas coisas diferentes, né? Ter a obra prontinha ali é diferente, mas vou dar uma chance. Até hoje, e ele criou a história. E tá no Estúdio Mapa, que geralmente entrega um negócio acima da média. O trailer mesmo já mostra várias cenas muito bem coreografadas, inclusive o responsável pelas coreografias de John Wick, do filme John Wick, tá participando aí da produção Caramba! desse anime, ajudando nesse quesito também. E por ser um anime original, é quase certeza que vai ter um final fechado. E Caraca, mano. Expectativas foram elevadas. Nossa, parece interessante, parece interessante. bom, seguindo aí, temos um anime daquele clichê agora que tá bem famoso de ser expulso do grupo. Aqui a gente tem um cara que foi criado numa favela e conseguiu melhorar de vida ao encontrar um cara que viu talento nele pra ser um healer. E ele acabou virando um healer muito poderoso, entrou pra um grupo de aventureiros, mas o grupo acaba expulsando ele, achando que ele é inútil, só pra variar. E bom, depois disso ele volta pra favela onde ele
foi criado e acaba virando um médico clandestino lá. E vai fazendo vários aliados, em geral as líderes de várias gangues da favela. São as garotas principais. É lógico que vai ser o excluído, que vai encontrar várias jovens, é lógico. Que aparecem toda hora junto com o protagonista. O interessante aqui é que o estúdio é novo, mas tá entregando uma animação bem legal até. Não é aquele negócio fantástico, mas tá um pouquinho acima da média, várias cenas aí. Então, enquanto eu não espero aquela produção de ponta, pra equipe que esse anime tem, é uma produção tá com uma consistente. produção bem melhor do que eu esperava. E esse aqui acompanha a história de um quarentão que já foi um guerreiro. Ah, esse é interessante. Esse aqui eu quero ver. Já vi algumas coisas do mangá dele, eu já vi algumas cenas, no caso, mas eu não li o mangá. Parece ser muito interessante. Espero que não seja cagado, né? Mas vou dar uma olhada. Lendário, e ele acabou virando instrutor de um dojo em uma cidade de interior. E ele vive uma vida tranquila lá, até que as alunas dele aparecem e querem levar ele pra cidade grande, pra ser professor lá, e ficar junto delas também, já que principalmente uma delas aí, essa de cabelo branco, é descaradamente apaixonada por ele. Inclusive, pelo trailer, não é só ela. Mas o ponto é que vai seguindo a história. Pô, mas o cara... Não vou comentar não. Cada um aceita as coisas do jeito que quer, simbora. Parei com as várias aventuras dele na cidade grande, ao lado das alunas dele. O curioso aqui é que o material original é uma novel, mas que não vende tanto. Já o mangá tá com vendas absurdas, a um ponto que eu tô muito curioso pra ver o que tem de mais nessa história pra vender tanto assim. De qualquer forma, a produção do anime parece jeitinha, tá com 2 estúdios trabalhando nele, nenhum deles é fantástico, embora o Passione seja bem conhecido por designs muito bonitinhos e bem acabados. A parte de ação é que ele não é muito famoso positivamente. E bom, esse anime tá com uma parte de ação que parece que tá usando uma técnica usando 3D e usando IA por cima pra refazer em 2D. Ficou com alguns errinhos aqui ali, umas partes meio estranhas, mas ainda assim é muito melhor que uma cena estática de ação. Tem muita gente perguntando do uso de IA em animes e tá aumentando bem gradualmente. Muita coisa nem dá pra notar de tão pouco que eles estão usando. Esse aqui parece que estão usando ali, mas nem dá pra ter certeza absoluta. É uma possibilidade. O ponto é, os designs estão bem acabadinhos. Dá pra ver que tá faltando um pouco mais ali de revisão, mas esse aqui eu faço a regra dos 3. Tem uma ceninha de ação bem feitinhas aqui e ali, então pode ser interessante dar uma olhada. Esse aqui é um Isekai e acompanha um cara que é reencarnado em um mundo que tá Pode falar, pela capa já desmotivou muito, eu não vou mentir, mas vamos seguir aqui. Muito mais desenvolvido que a Terra. Eles inclusive já começaram a explorar o espaço e o protagonista sonha em virar um imperador intergaláctico. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, que é filho de um nobre pequeno da região, e vai expandindo o território dele aí, os domínios dele pelo universo. E enquanto ele deseja se tornar um imperador maligno para as pessoas à volta dele, na verdade ele é considerado super justo e virtuoso, porque as pessoas desse mundo dele são tão ruins, mas tão ruins, que o nível de coisa que ele quer fazer nem é tão ruim assim em comparação. E ele vai fazendo várias aliadas aí que vão ajudando ele nesse processo aí de se tornar um grande imperador. É lógico que tem que ter as waifu, né? Tem que ter. Nesse tipo de história, se não tiver waifu, aí quebra, né? Aí nem tem anime, né? Uma coisa que dá pra notar é que vai usar muita computação gráfica, já que vai ter muita luta de nave, robô, então quem não curte esse tipo de anime, caso com muito mecha, aí pode não curtir tanto. Mas dizem aí, em termos de extra, vale falar que o protagonista não tem frescura com mulher nessa história. Fora que é um isekai diferente pra variar, já que é um isekai futurista, ao invés de ser mais um onde o protagonista reencarna em um mundo de fantasia. Eu não sou muito de anime de mecha, são poucos que eu assisti, né? Mas, não sei, tipo, olhando aqui, olhando por cima, mesmo que o protagonista esteja pra frente, qualquer outra coisa, já olhando por cima, né, desse trailer, eu já fico muito desmotivado pra querer assistir. Parece que vai cair na mesmice de sempre, né? Tipo, protagonista de Isekai e tal. Personagem, elenco ali feminino em volta do personagem. Vai cair na mesmice, então... meio medieval. E bom, falando em mecha, temos um novo Gundam essa temporada também, que acompanha a história de uma garota, que acaba se envolvendo em batalhas de Gundam, é batalha esportiva mesmo, e ela se dá muito bem nisso. E ela vai se destacando até que ela encontra um Gundam lá, que tem toda uma federação procurando por ele, e a partir daí a vida dela muda completamente, ela se mete num negócio bem complicado. O diretor é muito bom, e o estúdio também é excelente, com computação gráfica, inclusive, que eles descaradamente estão usando no robô, então pode ser um negócio interessante, pra quem gosta de Gundams. Atelier, esse aqui acompanha a história de um garoto, que quer ser um aventureiro, tá num grupo até muito forte, mas acaba expulsando ele do grupo, sim, mais um expulso do grupo, porque... Vai virar moda. Cara, eles têm que tirar o máximo de leite de pedra possível de anime de fantasia e secar essas paradas. Grupo de herói, eles vão tirar o máximo possível, até que não vai sobrar mais nada. Cara, a gente chegou até uma máquina de venda Isekai, no porco Isekai, sei lá, mano, qualquer outra coisa Isekai, vai ter Isekai de tudo, sei lá. E ele é muito ruim em combate, e aqui tá correto, ele é muito ruim em combate mesmo. Mostra até ele cravando uma
uma faca na própria perna aí no trailer, mas ele é muito bom em todo o resto. Como ele não era bom em combate, foi expulso, ele decide aí fazer vários trabalhos pra ajudar as pessoas, seja mineração, construção, dentre outras coisas aí que tá mostrando no trailer. Então, faz tudo, que né? ele decide fazer, ele consegue resultados absurdos, porque ele é nível SS em tudo que não inclui combate. E é mais uma daquelas histórias onde ele não nota o quão absurdo ele é, mas as pessoas à volta dele, principalmente as mulheres à volta dele, estão notando. Dá pra ver as Sabia. Já tava na cara, né? reações aí pelo próprio trailer. Então vai seguindo a história aí, com ele conhecendo várias garotas diferentes, ajudando elas aí, elas ficando abismadas com o absurdo ele é, enquanto ele não sabe disso. Telgoni, esse aqui acompanha a história de um garoto que vive em uma vila. Ele é um dos guerreiros da vila, que defende ela de vários orcs que vivem atacando essa vila. E o protagonista, em um desses combates, acaba sendo quase morto, e nesse processo ele tem vislumbres aí de uma outra vida e de várias coisas que ele nunca tinha visto antes. O mundo moderno, basicamente. Eu dei uma olhada no mangá. Ele também lembra de muitas coisas de ciência. O spoilerzinho. E começa a usar isso pra aprimorar as habilidades dele. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, enquanto ele vai descobrindo vários segredos desse mundo e vendo quão injusto esse mundo é. E tentando entender também de quem são essas memórias que ele despertou aí e estão ajudando pra caramba ele a ficar mais forte. Tem essa garota também, que é o par romântico dele, eu acho que tá mais que descarado, já que se você pegar e separar também o visual, tá, é só os dois ali no visual. Então, mas é importante, né? E bom, a gente vai Eu acho interessante. Tipo assim, de certa forma, é aquele negócio do eu tô com dificuldade, aí vem aquela memória específica que vai me ajudar nisso aqui. Pode ser que seja assim, pode ser que seja no caso, mas eu vou arquitetar uma coisa aqui, aí ele lembra de uma coisa da era moderna, né? E aí, tipo, ajeita, mexe alguma parada ali, cria alguma coisa pra facilitar também. Provavelmente vai ser nessa pegada, né? acompanhando as aventuras desses dois aí, descobrindo vários mistérios aí, segredos desse mundo dele. A equipe desse anime não é das melhores, então não exijam muito da parte visual. Esse aqui eu tô mais curioso é com a história mesmo. A parte de lutas e tal, o que eles entregarem tá bom. Guilty Gear vai ter uma adaptação também pra anime nessa temporada. É basicamente a adaptação de um jogo, que é aquele joguinho de luta, né? Cara, eu não joguei esse jogo até hoje. Tem umas cenas bem engraçadas desse jogo aí. Algumas cenas bem... Enfim, tem várias animações legais nesse jogo. Nunca joguei. Vai ter anime legal. acompanha um mercenário que é filho de uma pessoa que era basicamente uma arma biológica criada nesse mundo com um humano. Então ele é meio arma biológica, basicamente, que é chamado de Gear. Teve uma guerra desses Gears aí que se revoltaram contra a humanidade no passado. A guerra finalmente acabou, mas deixou várias cicatrizes aí, alguns preconceitos também. E aí o protagonista vai seguindo a vida dele aí como caçador de recompensa junto ao amigo dele, se envolvendo em várias aventuras. Eu acho que dá pra notar, mas é tudo computação gráfica. E a computação gráfica decente. Dá pra notar que é computação gráfica, mas não causa aquele incômodo visual, não parece todo mundo um bando de robôs. Então, pra quem gosta do jogo aí, que é bem famoso esse Guilty Gear, pode valer a pena uma chance. Cara, pior que eu dei uma curiosidade. Talvez eu dê uma chance, não sei se eu faço a regra dos 3, mas eu dou uma olhada. Uma olhada eu vejo. Primeiro episódio, talvez o segundo, eu dou uma olhada assim. Seguindo, temos aí essa comédia, onde uma garota encontra um gato alien obcecado pelos eletrodomésticos. Pô, pera aí, rapidão. Que porra. Onde uma garota encontra um gato Mano, que cena bizarra isso aqui, mano. Isso aqui tá muito esquisito, mas vamos seguir. alien obcecado pelos eletrodomésticos da Terra que começa a viver com ela. E ela vai tendo várias aventuras aí ao lado desse gato e também outros personagens que mostra aí no trailer, mas não fala nada sobre eles na sinopse. E bom, tem 3 casais aí, se você ver pelo visual, dá pra juntar 3 casais. Ó, tem um lá atrás, tem um no meio. O Marco não para, ele é imparável, mano. Se ele vê um homem e uma mulher e uma capa, ele fala, beleza, dá pra formar casal. E tem um na frente. Então não sei se são os pares certinhos nem nada, mas eu gosto de tipar coisas em animes. Então, de qualquer forma, fique à vontade pra bolar a teoria de vocês também. Eles aparecem bastante aí no trailer, então devem ser amigos ou conhecidos aí da heroína principal que são relevantes da história. E esse aqui é a história de uma garota que tá num mundo... Mano, que capa é essa? Do nada, mano. Tá um mundo de fantasia, tá uma garota bonitinha aqui, tá um cara com a pose de cavaleiro, um castelo ali atrás, um gorila! Um gorila! Onde quando você completa 16 anos, você recebe uma bênção de um deus. E a heroína principal recebeu a bênção do deus gorila, o que deu a ela uma força absurda. Mostra aí no trailer, inclusive, várias partes da alusão dessa super força dela. Tá explicado, tá explicado o gorila. Começam a pentelhar ela direto pra ela ajudar em várias situações de perigo, onde a super força dela vai ser muito útil. Ao mesmo tempo, vai desenvolvendo o romance dela também, com esse cara principalmente. Vai ter outros caras bonitões aí à volta dela, é basicamente um shoujo, mas esse cara aí parece ser o par principal dela, pelo menos é o que dá a entender pelo trailer. Seguindo Parece engraçado, não vou mentir. Talvez eu dê uma olhada, não sei. Mas parece interessantezinho, no máximo. aí temos uma comédia romântica que acompanha um cara que vive aí com várias irmãs muito bonitas. O pessoal do colégio dele, inclusive, inveja ele pra caramba. Irmã dele? E elas parecem... Pera aí, calma. Ele é irmã dele. Pera, calma. Vamos lá.
Vamos lá, preparei psicologicamente, vambora. Quer sentir algo por ele, mas não dá pra avançar a relação porque eles são irmãos. Bom, certo dia, ele resolve perguntar a uma delas sobre relacionamentos, já que ele tá interessado em ter uma namorada, e coincidentemente, o pai dele avisa que ele não é filho dele. Na verdade, Desculpa, merda, né? Tu vive o tempo inteiro como irmã, aí de repente, ó, o pai chega e fala, ó, você é um impostor. Ó. Temos um impostor aqui, hein? E aí, de repente, a pederastia tá liberada, né? Tá explicado. Ai, meu Deus do céu, cara. E o pior é que parece que tá bem feito, né? ele foi adotado. Então, na verdade, ele não é irmão de sangue das garotas lá da família. E com isso, as garotas, sabendo ainda que ele tá atrás de uma namorada, todas elas decidem ir pro ataque. Ou boa parte delas, pelo menos. O trailer mesmo já deixa bem descarado. Várias delas querendo virar namorada e oficial dele. E vai seguindo aí a história com ele decidindo o que ele faz. Porque ele mesmo fala no trailer que ele quer dar um jeito de fazer todas felizes. Quem leu o Caraca. Isso aqui é puro suco de Japão mesmo, cara. material original comenta aí que o protagonista é muito melhor do que o de Kanojo. Por que eu tô comparando essas obras? Kanojo? Bom, é porque o criador dessa história é o mesmo de Kanojo. E uma das Kanojo? maiores reclamações de Meu Deus do céu, cara. Não, cara, não. Eu não vou assistir isso. O mesmo autor, cara, ele pode não cometer o mesmo erro? Pode, com certeza pode. Mas caraca, não dá não. Eu já não ia assistir pela sinopse, né? Parece que tá bem feito. Por que os animes desse cara são bem feitos, mano? Quero entender isso. Mano, ele deve ler muito bem o mercado japonês de mangá de foco em comédia romântica. Porque não é possível isso. Kanojo é o protagonista da história. Esse aqui dizem que é completamente diferente. Ele é muito mais sério, não tem reações exageradas. Mas eu não li o mangá, então eu não vou confirmar isso. Eu tô falando o que me disseram. Então pode valer a pena dar uma chance, principalmente porque a produção tá muito acima da média. Você deve ter notado pelo trailer, que tá muito bonito. Os designs são super bem acabados, tem fluidez. Até porque tá no estúdio do Gakobo, tá com um bom diretor. Por que o Dogakobo pega uma coisa dessa, cara? Meu Deus do céu, tanta coisa boa, mano, por aí. E pega logo isso. Pra comédia também. Então esse aqui tem tudo pra sair uma produção muito boa. Já se a história vai ser boa, eu não sei dizer. De qualquer forma, pra quem curte comédia romântica, pode valer uma chance. Esse aqui é uma comédia romântica de um garoto, com uma garota muito popular do colégio dele, que do nada aparece desacordada na frente da porta da casa dele e pede pra morar com ele, pra ele esconder ela. Porque se encontrarem ela, o pessoal que tá atrás dela, eles vão levá-la embora e a vida tranquila dela no colégio vai acabar. Já que Ele é o famoso abençoado, né? Deus olhou e falou, tá aí, garoto. Toma aí. ela, na verdade, não é uma humana. Ela é um robô criado pra... Não quero entrar nessa conversa, vamos seguir com o vídeo. Como é que eu falo isso sem dar problema com o YouTube? Ela é uma boneca inflável high-tech. Rapaz. É a melhor forma de falar. E bom, ela claramente tem uma IA super avançada, já que ela tem consciência e tudo mais, e o protagonista começa a viver com ela a partir daí. Seguindo aí temos o Witch Watch, que é de um autor bem famoso também, de Kanata no Astra. A história acompanha o protagonista, que é um descendente de Oni, e tem super força devido a isso, fazendo um pacto aí com uma bruxa, que é uma amiga de infância dele, e recebeu uma revelação de que algo grave vai acontecer com ela em breve. Por isso até que colocam ele como guarda-costas, protetor dela. O que ele não notou ainda é que ela é louca de paixão por ele, então ela tá adorando a ideia dos dois ficarem juntos o tempo inteiro. Dá pra notar, até pelo trailer, que não só ela adora ele, como é atacante pra caramba, deixa mais óbvio impossível. E é muito carismática também, tem várias partes do trailer. Esse é aquele anime, no caso, que é aventurazinha, vai ter umas ceninhas ali, coisa e tal, é tipo a personagem lá na ofensiva e o cara, tipo, o cara de pedra, né? Vai ser isso, né? Aí que, olha, não tem como não gostar dela, você ri pra caramba dela, já li o mangá disso aí. E bom, os dois começam a morar juntos, o que gera várias situações, obviamente, engraçadas de comédia romântica. Eu não vou zoar aquilo, eu não vou zoar aquilo. E ela tá no mesmo colégio que ele. E ela vive usando as magias dela de forma mais bizarras possíveis no colégio. Então gera várias situações malucas lá. Tem também uma parte séria nessa história, vale dizer. Parece só comédia, tá um negócio mais bobinho. Mas tem algumas partes sérias aqui e ali, em alguns arcos da história. Tem até o protagonista dando um soco aí numa cena. Então vai ter umas partes de ação também. Só que não vão esperando isso. Principalmente no começo da história. Que é mais focado em comédia mesmo. O estúdio aqui, vale comentar, ele é muito bom. Tudo que ele faz é muito bem produzidinho. E o diretor
diretor é excelente com comédia, então tem tudo pra dar bom aqui. Você quer uma... Esse aqui eu vou dar uma olhada. Esse aqui, no caso, eu tinha visto no vídeo do Purim, que eu vou deixar no card aí também. Eu não tinha olhado muito bem, mas eu fiquei interessado nesse aqui. Parece divertidinho, parece ser divertido. Vou dar uma olhada. Regra dos 3, provavelmente, em live. Quer ver também? Só seguindo o link aqui embaixo. Uma comédia romântica divertida com um pouco de ação, vale a pena dar uma chance pra esse. Seguindo aí tem a história de um cara que tem uma amiga há muito tempo, os dois são melhores amigos, até que aparece uma garota interessada romanticamente no protagonista e a coisa começa a mudar. É impressão minha, eu tô sendo muito anime de comédia romântica e romance aqui. É impressão minha, eu acho que é impressão minha, não é possível. Entre ele e a amiga dele, que começa a mostrar ciúme e interesse romântico nele também. E vai virar um romance aí com as duas garotas disputando ele, e você na dúvida com quem ele vai terminar a história. A garota de cabelo azul, pelo menos no trailer, parece mais carismática, mas tem que esperar o anime começar pra ter certeza sobre essas coisas. A JC Staff, que tá por trás desse anime, e ela não costuma ter muitos problemas aí com comédias românticas. Então quem achou a proposta interessante, pode valer a pena uma chance. O mínimo que se pede é algo consistente. Mas não é um anime também muito complicado, né? É um anime de comédia romântica. Quem quer uma comédia romântica com muito fanservice, esse aí é o anime, provavelmente, que vai ter mais fanservice da temporada. Ele acompanha um garoto que sempre foi fascinado com a Takamine, que é a deusa da escola dele, uma garota hiper popular e também a presidente do conselho estudantil. E ela sempre tem notas perfeitas, uma reputação impecável, parece até inumano por causa do status dela no colégio, como ela sempre acerta tudo que ela faz. Até que o protagonista, acidentalmente, acaba descobrindo o segredo dela. Ela consegue voltar no tempo e refazer as ações dela toda vez que ela tira uma peça de roupa íntima. Japão, Japão. Que loucura é essa, cara? Tá bom, né? Tá bom. Por que não, né? Vai ter anime de tudo. Se a gente pode colocar duas certezas no mundo, certezas absolutas, é que, que todo mundo vai morrer e que vai ter anime de tudo. Sim, você ouviu direito. Ela volta no tempo tirando roupa íntima. O protagonista, depois de descobrir isso, e ela nota também que ele descobriu, começa a saber tudo o que aconteceu. A volta no tempo não apaga mais as memórias dele. E ela pega ele pra ser o subordinado dela devido a isso e ajudar ela a não ser descoberta no colégio. E mais óbvio ainda, vai desenvolvendo um romance entre o protagonista e a garota na história. Se ela não matar ele do coração antes, porque tá mais que descarado pelo trailer que ela adora provocar ele. O diretor é muito bom com comédia romântica também, e já foi avisado aí que vai ter duas versões. Uma versão toda censurada, então se tiver um bando de coisa cobrindo a tela e tal nas versões que você tá vendo... Rapaz, isso aqui vai ser perigoso, hein? Porque você tá vendo a versão censurada. E vai ter a versão sem censura, que deve ser mais próxima ou igual ao mangá, que tem cenas bem pesadinhas, vale dizer. Então, o que é uma comédia romântica com muito fanservice? Esse aí pode ser uma opção da temporada. A outra opção é um anime aí que deve ser menor, não confirmaram ainda, mas deve ter só uns 10 minutos por episódio, mas é a história de um garoto que era um herói de um mundo aí de fantasia, só que ele foi transportado pra lá, ou seja, um isekai, e a gente começa a história no final. Ele já derrotou o Senhor dos Demônios aí desse mundo, e agora ele pode voltar pra Terra. Só que uma elfa do grupo dele é louca de paixão por ele, e não se conforma que ele foi embora sem ela. Aí ela consegue dar um jeito de ir pra Terra também, e agora quer virar namorada dele. E vai seguindo a história aí. Só vantagem, pô. Ah, tu acha que eu vou deixar o save no outro mundo? Porcaria nenhuma. Vou trazer tudo de volta. Pô, me sacrifiquei, fiz os caramba 4, pô, vou deixar tudo lá pra trás? Que nada, mano. Um romance dos dois. E a peculiaridade é que a elfa é completamente louca. Ela é apaixonada no nível Yandere lá por ele. Esse é mais um que vai ter a versão censurada e a versão sem censura. Pra quem quer um romance com a... Caramba, só tem romance aqui, mano. Que é isso, cara? Mano, é só romance aqui nesses novos animes. Eu vou ter que dar uma olhada no anime list depois pra ver se o Marco não tá sabotando aqui os novos animes. Não é possível que só tá tendo um anime de romance e comédia romântica aqui. Adultos. Essa história aqui se passa no futuro e acompanha um cara e uma garota que trabalham em uma imobiliária e a cidade deles parece até bem retrô, só que tem vários elementos futuristas à volta deles. E isso tudo é meio que uma distopia que eles estão, só que vai revelando as coisas bem devagar, tem vários mistérios na história. Um dos mistérios é que a garota tá gradualmente se apaixonando pelo colega de trabalho dela. Me interessei demais. Já tem uma comemoração deles casados. Então, por que ela não lembra disso? E por que o cara que, em tese, já estava casado com ela no passado, não fala isso pra ela? Continua fingindo que os dois são desconhecidos. Então, o que tá acontecendo? Tem vários mistérios ali também. Então, envolve esse romance nessa cidade aí, onde eles vão descobrindo várias coisas devagar, e esse mistério sobre o passado dela que ela não lembra. Pra quem gosta de romance com um pouco de mistério, pode valer a pena dar uma chance pra esse. Talvez tenha a regra dos 3 esse aqui eu achei interessante. Isso aqui já vai um pouco pra borda do diferente.
É uma coisa legal. Esse aqui acompanha a história de uma aprendiz de bruxa que descobre que só tem mais 1 ano de vida, já que ela foi amaldiçoada, e a única forma de reverter essa maldição é conseguir coletar 1000 lágrimas de felicidade para fazer uma cura. A partir daí, ela vai em uma jornada para tentar fazer o máximo de pessoas felizes possível e conseguir essas 1000 lágrimas que ela precisa para conseguir viver mais de 1 ano. Ou pelo menos... Caraca, 1000 lágrimas em 1 ano, cara. É tipo assim, 1 ano tem 365 dias, né? Mano, ela teria que conseguir muito, tipo assim, mais lágrimas do que dia num ano. Cara, deve ser complicado. Deve ser chato, né, mano? Deve ser muito chato. Porque você tem que ter lágrimas de alegria. Tipo, lágrima, não é todo mundo que chora de alegria. Chorar de tristeza, beleza. Mas de alegria, mano, tem que ser, tipo assim, realmente algo muito específico ou memorável ou importante pra uma pessoa. De alegria? Caramba. Deve ser difícil. tentar criar boas memórias por 1 ano, ajudando as pessoas, fazendo com que elas lembrem dela antes que ela morra. Pelo trailer dá pra notar que a produção não parece nada fantástico, mas ainda assim a proposta é interessante, meio diferente até. Concordo. De pior forma, é um sci-fi, ele acompanha a história de um mundo tecnológico que se desenvolveu tanto que as pessoas começaram a usar um aparelho onde elas gravam todas as memórias, sentimentos, tudo delas que elas passam durante a vida, e a gente acompanha uma investigadora especial que usa esses dispositivos que guardam todas as memórias, sentimentos e tudo mais para conseguir buscar evidências e prender criminosos. Mas as É habilidades tipo um HD externo. É um HD externo pra nossas memórias, né? dela, quando ela invade essas memórias, mostra até alguns trechos disso no trailer, são tão acima da média, a mente dela é tão avançada em comparação às outras pessoas, que ela acaba no processo de desvendar as coisas, entrar nas memórias e tal, ela frita o cérebro dos parceiros dela. E eles Caraca! vão perder vários parceiros, eles colocam um androide junto com ela, porque é o único que vai aguentar aquelas coisas que ela faz lá, nesses aparelhos de memória e tudo mais. E a gente vai acompanhando a história dos dois, conforme ela, que tem um certo preconceito até contra robôs, começar a criar um interesse romântico até no Mais um. Eu acho que a de Maga, que ele recomendou anteriormente, acho que foi o único que quebrou, né? A sequência. Foi a sequência, né? De anime de comédia romântica e romance. Foi a sequência. parceiro dela. E a gente vai vendo aí os vários casos em que eles vão participando. O que é curioso aqui é que a produção parece boa, o trailer tem várias cenas legais, mas o estúdio em si que tá fazendo esse anime não é dos melhores. Então parece que quem tá compensando o negócio é o diretor, que é bastante experiente. Essa história acompanha uma garota que viveu uma vida bem rígida, sendo treinada pra ser uma santa e casar com o segundo príncipe. Só que o príncipe acha ela muito fria e acaba desfazendo o noivado. E ao invés disso, manda ela como moeda de troca pro reino vizinho, onde ela acha que vai ser Caraca, é assim tão simples? É assim que tu só descarta uma pessoa e joga ela pro canto? Caramba! muito maltratada, mas pelo contrário, lá eles valorizam ela. A vida dela melhora pra caramba e no meio disso, ela lembra que na verdade ela tá vivendo no mundo de uma novel que ela leu. Ou seja, é basicamente um Sekai. Ela foi Mais um. Vambora. pro mundo de fantasia e reencarnou nele. E aí ela lembra dos eventos da história e um deles é a destruição daquele reino que rejeitou ela e vendeu ela como moeda de troca. E agora ela fica no dilema se ajuda eles ou Se a dúvida dela fosse no primeiro episódio, a dúvida já acabava, tá ligado? É tipo assim, mano, eles me descartaram, né? O reino vai acabar, né? Pô, tem muita pessoa que não tem nada a ver com isso, né? Mas aquele príncipe é um babaca. Então... Tô nem aí. Poderia ser, né? Poderia. Rapaz, se dá poder pra uma pessoa assim, uma pessoa rancorosa, dá uma merda. não. E obviamente ela vai desenvolver o romance aí com o príncipe, provavelmente, desse reino, aonde ela foi parar. Esse aqui acompanha a história de uma universitária que sonha em virar uma mangaka, mas todos os trabalhos dela são rejeitados pelos editores. E aí, depois de se desiludir bastante, ela decide viajar pelo Japão pra relaxar e vai conhecendo várias pessoas nesse processo, inclusive mangakas. Tem vários personagens que vão mostrando aí, cada um deles é uma coisa. Um é o editor dela, outro é uma mangaka, dentre outros. E o foco da história é a gente acompanhando ela nessas viagens dela. O diretor, o que mais chama atenção aqui, é o diretor de ReZero, da primeira e segunda temporada. Ela estava desaparecida há um bom tempo e reapareceu agora, do nada, aí nesse anime. Que não é um dos mais badalados da temporada. Tá no estúdio novo, mas esse diretor aí é mais do que experiente e tem muitos contatos bons. Ele parece aquele anime, de certa forma, um pouco adulto e também, tipo, pra relaxar a alma, né? Não, tipo, no sentido adulto de uau, drama e coisa e tal. Não, é tipo aquele negócio de problemas de vida de adulto. Aí a pessoa, tipo, cara, eu quero fazer algo pra tentar me desconectar um pouco ao mesmo tempo que relaxar, né? Vamos dizer assim. E também, ao mesmo tempo, ajudar ela de certa forma, né? Porque isso vai dar pra ela talvez algumas ideias, não sei. Pode ser que é algo benéfico, né? A longo prazo pode ser algo benéfico. Ele deve conseguir se virar. Esse aqui deve chamar a atenção por um motivo muito peculiar. A história é basicamente duas garotas
irmãs gêmeas que estão tentando viralizar no TikTok. Enquanto elas tentam fazer vídeos de dancinhas, Já começou bem. entre outras coisas, o mundo à volta delas começa a mudar do nada, começa a acontecer um bando de coisas estranhas. E é isso, só tem isso da sinopse. Pode ser um anime de 5 minutos, Mano, que animação esquisita é essa? Eu não sei como é que eles estão fazendo isso. pode ser um anime de 10 minutos, eu não sei. O diretor e o estúdio são novos, o que faz sentido porque esse anime é um projeto de um anime feito 99% com ferramentas de IA. Eles têm um Ah, tá explicado, porque eu tô achando esquisitaça a movimentação de tudo ali. Tudo bem, tudo bem. pessoalzinho ali pra dar uma ajudinha, umas retocadas em algumas cenas, umas ajeitadas em algumas coisas que as IAs não conseguem fazer com perfeição, mas praticamente tudo é feito com o IA. A trilha sonora também tem um compositor por trás. Eu pensei que era feita com IA, mas depois eu fui pesquisar a fundo e não. Tem um compositor lá, porque senão eles não podem pegar direitos autorais sobre. Inclusive os designs também, se não tiver um designer de personagem, eles não podem ter direitos autorais. Mas a parte dos animadores, tá, botar tudo em movimento. Nossa, que situação complicada, né? Muito complicada. Olha, esse anime, ele parece que, de certa forma, eu sei que muita gente vai fechar um pouco os olhos pra ele, por ele ser IA, e muita gente não curte tanto. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que vale a pena dar uma olhada pra gente ver como é que tá. Eu, pelo trailer, eu já vejo muito trêmulo, inconsistência e tal. Dá pra perceber, né? Dá pra todo mundo perceber que realmente tem uns probleminhas ali. Eu acho que vale a pena dar uma olhada só pra ver como é que tá. Você pode gostar ou não gostar, mas, tipo assim, ver o primeiro episódio. Ver o primeiro episódio pra ver como é que tá. No máximo. Aí não, eles usam ferramentas de IA pra isso. Então o propósito aqui não é necessariamente começar a criar toneladas de anime só com IA a partir de agora, mas aprimorar as ferramentas que tem, verem as lacunas, o que elas não conseguem fazer direito, e aí com isso começar a usar as ferramentas que já dão certo, estão muito boas, que eles testaram nesses projetos pequenos, em projetos maiores. Então isso aqui é basicamente um projeto experimental que eles estão fazendo. Por isso É um beta teste que eles estão injetando dinheiro adoidado, né? Eu, de certa forma, não acho legal, mas vai dar uma olhada, olhar. Tipo, ver como é que tá. Acho que não vai matar ninguém, né? Eu acho, não sei. sinopse que não tem nada demais ali dos garotos e tal, em situações estranhas que estão acontecendo, que é o que eles querem mesmo é botar essas ferramentas de IA para desenvolver o melhor que elas podem e tentar aprimorar elas conforme vão usando mais, veem o que elas fazem bem, o que não fazem, etc. Então, bem interessante, eu com certeza vou dar uma olhada quando estrear, não tô nem aí pra história, mas eu tô muito curioso como é que vai ficar esse anime totalmente feito com IA, Também, praticamente. tô curioso. Super Cub é uma animação chinesa que vai estrear aí no finalzinho de março, então tô contando como da temporada de abril. O trailer tá muito impressionante e a história acompanha um garoto que encontra um cubo que veio do espaço que dá Caraca, bem animado pra superpoderes a ele. caramba. A partir daí ele tem que treinar pra desenvolver esses poderes e conseguir resgatar a garota por quem ele é apaixonado e foi sequestrada por um homem misterioso que também parece ter poderes. Tá cheio de Caramba, foi longe pra caraca essa sinopse. É um cubo alienígena, poderes, mulher, porrada, vai longe. sequências muito impressionantes nesse trailer. Só não vai ter um streaming oficial que esse anime vai sair, então vocês vão ter que buscar por fontes alternativas. Já esse aqui vai ter na Netflix, Devil May Cry. Tá chegando aí com uma adaptação do jogo que acompanha o Dante, que é um caçador de demônios querendo vingar a morte da mãe dele. A animação tá boa, tá sendo feito por um estúdio famoso aí da Coreia. Ele já fez inclusive algumas animações aí de The Witcher e ele costuma fazer um trabalho legal. Ele só não é tão bom com a computação gráfica. Dá pra notar, inclusive, no trailer aí de Devil May Cry, nas partes que ele tá na moto dele. Mas tirando esses momentos, a maioria das cenas tá bem legal. Deixa eu falar, eu nunca joguei Devil May Cry. Nunca. Pode ser um pecado, mas eu nunca joguei. Eu só vi algumas cenas, só vi gameplay e tal. Parece legal, parece um anime legal. Vou dar uma olhada. Vou ver se vai ser legalzinho ou não. Provavelmente vai ser, né? Não tem como falhar. É só os caras não fazerem merda, porque o roteiro já tá aí. A história já tá aí. É só não inventarem coisa demais. Mono é de um mangá do mesmo criador de Yuru Ken e acompanha a história de várias garotas de um clube de fotografia e um clube de filmagem que se uniram. E a partir daí elas começam a testar um bando de ferramentas aí de vídeo. Seja pra esporte radical, seja pra... Pô, o autor de Yuri Camp tá querendo fazer a galera realmente sair de casa, hein? O cara realmente tá querendo fazer o pessoal sair de casa. Esse aí realmente tá fazendo algo diferente, né? Algo positivo pra sociedade moderna, que é sair de casa. Pra filmagem de filmes, séries, tem outras coisas aí. Então, basicamente, vai se divertindo aí com equipamento de filmagem. Summer Pockets é a adaptação aí de uma visual novel, que é basicamente um jogo. E, bom, na história, a gente acompanha aí o protagonista, que viaja pra uma ilha pra cuidar da casa da avó dele, que acabou de falecer. E aí, quando ele chega nessa ilha, ele encontra 4 garotas misteriosas e começa a despertar uma nostalgia nele isso e memórias do passado. Mesmo que ele, pelo menos, não lembre de ter vivido naquela ilha algum dia. Mas pouco a pouco, várias memórias num passado escondido dele vão sendo reveladas com coisas que ele nunca poderia imaginar. Então é basicamente Resumir um draminha, né? Um draminha romântico,
Mais um, mais um. Basicamente uma história de romance com mistério e, obviamente, reviravoltas. Segundo falaram, vai ter 20 e tantos episódios aí esse anime e vai adaptar todas as rotas. Caramba, 20 e pouco? Porque Que nesses jogos, isso? geralmente tem uma rota, você segue ela, aí termina a história, só que aí você volta no tempo e agora você pode escolher uma outra rota. Aqui eles não afirmaram se vai ser nesse modelo de volta no tempo, e aí vai pra rota de outra garota. Um bem famoso, que aí o Sugano Sora fazia isso, de uma Eu acho que é o famoso e o único que fez. Ah, não, tem a Amagami também. Tem a Amagami que também faz isso. forma bem confusa, porque ele não voltava completamente no tempo. Outros modelos que a gente tem é a Magami SS, que Eu fui falar aí, ó. Ó, olha que eu não vi o vídeo antes não, hein? Foi de memória, foi de memória. Isso aqui é antigo. volta quase completamente. E cada história, cada 4 episódios, ele vai na rota de uma garota diferente lá, e aí termina a história certinho com ela. E tem Clannad também faz isso? Não, acho que não, né? Clannad acho que fez isso em OVA, né? também histórias lineares, onde o protagonista desenvolve toda a rota da garota, menos a parte romântica. Ele não fecha romance com ela, só resolve todos os mistérios do passado dela, problemas, dramas, etc. E aí vai pra história de outra garota. E vai seguindo assim, desenvolvendo todas as garotas, sem ele fechar um relacionamento com nenhuma. Então não pega a rota completa do jogo. Então a gente não sabe qual modelo eles vão usar aqui. Vai ser um desses dois. Ou volta no tempo, ou segue direto, mas sem fechar romance com nenhuma. Ou fechando romance talvez com uma delas no final, a possibilidade também. Esse estúdio é muito bom, ele não pega coisa demais pra fazer. Então a produção tá muito boa, dá pra notar, soltaram até a opening, já tá muito bonita. O diretor também se dá bem com esse tipo de história. É o diretor que também trabalhou, inclusive, em Amagami SS, então não deve ter grandes problemas, não. Principalmente Pô, caramba, então tá ótimo. Então tá ótimo. Vai dar. Tipo assim, pra isso aqui ficar ruim, pra ficar ruim mesmo, porque o estúdio é ok. O diretor já tem experiência. Então tá tudo certo. Não tem muito problema, né? Não vai ter, eu não acho que vai ter muito problema um anime assim. Vou contar que é um anime de rota, então. Quem assistir isso aqui e gostar de uma personagem, aí depois, tipo, sei lá, outra pessoa gostar de outra, uma hora, tipo, a rota da personagem que ele gosta vai acontecer. Então, todo mundo vai sair ganhando. nesse estúdio. Moonrise, esse aqui é um anime original que vai sair direto na Netflix. Ele acompanha a história de uma humanidade que formou um tratado de paz mundial através de uma inteligência artificial que todos os países lá basicamente concordaram com ela, e ela acabou fazendo um negócio bem discutível. Ela mandou pra Lua, onde eles têm uma colônia, todo o lixo da Terra pra limpar a Terra, e também mandou todos os bandidos, todo criminoso é mandado pra Lua. E isso tornou Caramba! a colônia da Lua um local super perigoso, cheio de crime, pobreza, dentre outros problemas. E levou Caraca, é muito específico, né? Tipo, o mundo deu poder pra uma IA e a IA decidiu tudo por ela mesma. E aí, tipo, ela decide quem ela manda pra um certo lugar, né? Que seria a Lua, uma prisão na Lua. Caraca, muito específico, né? Parece interessante. É louco, é maluco, mas parece interessante. eles a se revoltarem com o pessoal da Terra, o que tá gerando aí a possibilidade de uma nova guerra. O protagonista acaba pego no meio do conflito, através de um atentado que matou toda a família dele, e ele jura vingança. E a partir daí a gente acompanha ele se juntando ao exército da Terra, só pra acabar descobrindo uma verdade inesperada sobre o líder da força de resistência da Lua. Esse anime tá sendo feito pelo Witch, que é um excelente estúdio e tá muito bem animado. O diretor também é muito bom, trabalhou na segunda temporada e na terceira temporada de Attack on Titan. Tem uma trilha... Pô, isso aqui vai dar certo. Tipo assim, o problema vai ser o roteiro, né? Não tem como dizer, é original. O original é sempre o problema, é o roteiro. Mas no aspecto de direção e animação, provavelmente, né? Provavelmente, ele vai se sair bem. O problema vai ser o roteiro. Anime original, sempre o problema vai ser o roteiro. Boa parte dos animes originais que tem uma boa produção, uma boa animação, o que peca neles vai ser o roteiro. Boa parte deles. Então, bora ver como é que vai ser aqui. É uma história ousada, parece diferente. Bora ver como é que vai se desenrolar. Eu vou dar uma chance também. Esse aqui eu faço a regra dos 3 episódios facilmente. trilha sonora também bem chamativo, o compositor é bom, então é daqueles que a sinopse não diz tanto, mas a parte visual vende bastante e te deixa interessado. Pelo menos me deixou. E por último, The Beginning After the End. A história acompanha um rei vai ser que essa é temporada, reencarnado em um mundo de fantasia e a gente vai acompanhando as aventuras dele nesse mundo. Pô, na moral, pera rapidão. Deixa eu voltar um pouquinho. Todo respeito. Rei que é reencarnado em um mundo de fantasia e a gente vai acompanhando as Ai, mano, tá muito caraca, mano, tá muito esquisito. Mano, a cabeça dele é maior do que o corpo dele, mano. aventuras dele nesse mundo, conhecendo várias pessoas, guerreiros, essa elfa aí, que é descaradamente o par romântico dele. O mangá é muito popular, principalmente no ocidente, e se esperava que recebesse uma produção de ponta. Infelizmente não foi o caso. Eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal, tanto em lives, eu também já comentei os trailers, que a produção... E por sinal, eu também fiz um vídeo reagindo a esse vídeo do Marco, vou deixar aí no card também, pra darem uma olhada, minhas opiniões, mas vamos seguir aqui sem muita enrolação, né, porque como eu falei, o vídeo é longo.
A produção tá muito fraca. É por um estúdio aí que não fez muita coisa e não faz projetos muito acima da média, na verdade, pelo contrário, e também não tem uma produtora, ou seja, quem tá bancando, que seja muito forte por trás. O que gerou uma produção aí que parece bastante econômica, cheio de quadro estático, cenas de ação que não são muito impressionantes no trailer. O máximo que dá pra falar bem é que tem um efeitozinho digital lá, que alguns podem se impressionar, não sei, mas isso aí... Pô, mas esse efeito digital ele não contrasta com nada. Tipo assim, ele é muito destacável em relação à animação, porque a animação também é complicado. O design de personagem, né? O character designer, com esse efeito ficou muito... Eu não vou falar pra não ofender os fãs, né? Mas, enfim, acontece. Nem todos têm a sorte de ser um solo leveling. Não diz nada sobre a animação, é só um efeito que colocam em cima. A melhor coisa dos trailers é o compositor. É o de Dungeon DI, ele é muito bom. E a trilha sonora realmente tá chamando a atenção por trás. Então talvez dê uma salvadinha em algumas cenas de ação aí, mas eu não recomendo colocar grandes expectativas na produção desse anime. É triste pros fãs do mangá, que queriam uma adaptação no nível de solo leveling, por exemplo, que é bem acima da média, mas infelizmente The Beginning After the End não ganhou o mesmo tratamento. Eu já expliquei vários motivos aí disso nesse vídeo separado, não vou entrar em detalhes de novo aqui, porque vai prolongar mais ainda o vídeo, mas o ponto é que eu não recomendo colocar grandes expectativas. Esperem uma adaptação bem marromenos aí do material original. Mas pra quem não conhece o material original e gosta de histórias de Isekai, de reencarnação, etc., pode valer a pena dar uma olhada pra ver. Olha, pela história, dá uma chance, dá uma chance. A história ela é boa, muita gente gosta bastante, fala bem dela. Eu dei uma pausa em The Beginning of the End, depois que eu dei a pausa, eu não lembro em que capítulo eu parei. Eu acho que foi na vingança dele na academia, uma parada assim, não vou dar spoiler. A galera deve saber qual vingança é satisfatória. Mas eu dei uma pausa e não lembro em que momento eu parei e também, tipo, eu esqueci um monte de coisa, então eu teria que reler a obra até certo ponto. Aí eu meio que não voltei mais, né? A história é boa, os personagens são legais. Agora é só questão de, bom, o anime pelo menos tentar ser o máximo consistente possível, que parece que não vai ser. Ele vai ser bem mais ou menos pra menos. Como é a história. Aí se você gostar da história, mas o anime não te agradar tanto assim, você pode ir pro mangá. E também segue esse anime aí de extra. Ele devia estar na lista de continuações, mas ele só foi confirmado para essa temporada depois que eu já tinha soltado a lista de continuações. Ele na verdade saiu oficialmente no ano passado, só que aí foi cancelado depois de 4 episódios e agora tá voltando. Ele teve 7 problemas de produção, basicamente. A história acompanha um guerreiro e uma bruxa muito poderosos que acabam se apaixonando, só que são de nações rivais. Então eles ficam tentando desenvolver esse romance deles ao mesmo tempo que tem vários conflitos aí entre as nações que eles ficam tentando resolver. O anime teve uma mudança de staff, mudou o design. Porque eu sinto que eu conheci esse anime aqui. Eu deve ter visto uns episódios dele, mas dropei. E teve uma produção desastrosa lá no ano passado. Agora eles devem voltar com uma produção, pelo menos, que não esteja tudo torto, já que tiveram muito mais tempo de produção. E eles vão passar o anime do zero, desde o episódio 1. Tem alguns animes que alguns contariam como novos, que são esses aí. Eu já comentei eles no guia de continuações, porque se for remake ou se eu considerar spin-off, eu coloco no guia de continuações, porque senão ele fica muito pequeno e o guia de novos animes fica grande demais. Esse aqui já ficou enorme, e olha que eu peguei muita coisa e coloquei nessa parte de continuações. Então alguns animes bem interessantes, mas que eu considero como spin-offs, que é... E por sinal, lembrando, tá no card aí, eu assisti o vídeo falando das continuações, spin-offs também, então... Tá avisado, simbora. Sobre Hero X e também Vigilante, que é um spin-off de Hero Academia. Então aí, por exemplo, nesse vídeo de continuações, deem uma olhada lá. Tem mais alguns animes para essa temporada, tá tendo cada vez mais animes na temporada, então não dá pra comentar tudo num guia só, fica coisa demais. Mas vai ter depois o guia em live que eu vou fazer futuramente, onde eu comento todos os animes da temporada, é gigantesca, mais de uma hora. E aí eu comento esses animes que faltaram. Você pode simplesmente pausar o que eu acabei de mostrar pra vocês do guia escrito, mas às vezes tá faltando anime nessa lista aí ainda, não saiu todas as datas, ou tem alguma pequena mudança ou atualização que tem que fazer, e isso só dá pra fazer no guia escrito. Por isso eu sempre recomendo dar uma olhada nele. Inclusive os streamings oficiais de cada um dos animes estão sempre no guia escrito. Alguns aqui não tem streaming confirmado ainda, por isso que a gente não coloca. Então se você tá na dúvida, dá uma olhada no guia escrito. E bom, família, é isso, né? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tá explicado, tá explicado agora porque tem bastante anime de romance e comédia romântica. Ele escolheu a dedo, isso é certeza. Enfim, esse foi o vídeo, família. Comenta aqui embaixo quais são os animes que vocês estão interessados, que vocês querem dar uma olhada, fazer a regra dos 3 episódios, né? Alguns aqui me chamaram a atenção, provavelmente fazer a regra dos 3 em live, né? Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link tá aqui embaixo, só lembrando. Lá é a partir das 4 ou 5 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!